Em nome de Deus e do povo, para abrindo por aberta sessão, convido o vereador Paulo Miranda para fazer a leitura bíblica. Salmo de um Rei. Salmo de Davi. Cantarei a bondade e a justiça. A vós, Senhor, salmodiarei. Pelo caminho reto quero seguir. Ó, quando vereis a mim, caminharás na inocência de coração, no seio da minha família. Não proporei ante meus olhos nenhum pensamento culpável. Terei horror daquele que pratica o mal, não será ele meu amigo. Estará sempre longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Exterminarei o que o segredo caluniar seu próximo. Não suportarei homem arrogante e de coração vaidoso. Meus olhos se voltarão para os fiéis da terra, para fazê-los habitar comigo. Será meu servo o homem que segue o caminho reto. O fraudulento não há de morar jamais em minha casa. Não subsidiará o mentiroso ante seus olhos. Todos os dias extirparei da terra os ímpios, banindo da cidade do Senhor os que o praticam o mal. Salmo 100, 101. Ouviremos a leitura da ata. 60ª sessão ordinária do primeiro período legislativo, realizada aos 7 dias do mês de julho de 2015, às 18 horas no plenário desta Casa. Senhora Presidente interina, vereadora Cátia Carvalho de Lima, ladeado pelo primeiro secretário Antônio Batista de Barros, segundo Valério Felipe Santiago, além de demais edis, Abdeno Salustiano da Silva, Helenay Dantas Catacho, Francisco Tildades de Figueiredo, Giovanni Rodrigues Júnior, Gustavo Negócio de Freitas, Hamilton Pereira, Irani Guedes Medeiros, Jeová Alves da Costa, Manuel Diniz, Paulo Barbosa da Silva, Júnior, Paulo Estevão de Miranda Borges, Ricardo Iaruri Alencar Gugel, Rosana Taveira da Cunha, Sheila Cristina Cunha de Andrade Bezerra. Ausente com falta justificada o vereador Clênio José dos Santos e a senhora Presidente interina, vereadora Cátia Carvalho de Lima, sua votação de Deus em nome do povo de Parnamirim. Deu por aberta a sessão, convidando o vereador Rosana Taveira da Cunha para fazer a leitura da mensagem bíblica lida no capítulo 26, do versículo 54 e 55, livro de Mateus, a ata 49ª sessão ordinária foi lida e aprovada por unanimidade nos presentes. O expediente do dia constou o protocolo número 3118097, 20/2015, veto da redação final. O 030 de 2015, oriundo da lei número 027 de 2015, o autor Poder Executivo Municipal. Regimento 012 de 2015, o autor do Poder Legislativo Municipal. O vereador Ricardo Gugel. Moção de pesar 015 de 2015, autoria do vereador Giovanni Rodrigues Júnior. Moção de pesar 016 de 2015, autoria do vereador Gustavo Negócio de Freitas. Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação Final do Projeto de Lei Ordinário do número 036 de 2015, autor Poder Legislativo Municipal. O vereador Gustavo Negócio de Freitas, parecer da Comissão Permanente de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, projeto de lei ordinário 023 de 2015, autor do Poder Legislativo Municipal. Vereador Paulo Estevão de Miranda Borges, indicação número 408 de 2015 e 409 de 2015, de autoria do vereador Rosano Taveira da Cunha. Indicação 432 de 2015, de autoria da vereadora Sheila Cristina Cunha de Andrade Bezerra. Indicação número 461 de 2015 e 462 de 2015, autoria da vereadora Cátia Carvalho de Lima. Indicação 471 de 2015 e 472 de 2015, da autoria do vereador Antônio Batista Barro. Comunicado do Ministério da Educação 49
666 de 2015, ofício número 225 de 2015, autor do Poder Executivo Municipal. Informativo do vereador Antônio Batista Barros ao vereador Giovanni Rodrigues Júnior sobre o exame rastreamento do câncer de mama, onde o vereador Giovanni Rodrigues Júnior agradeceu a informação sobre o exame de rastreamento do câncer de mama. A senhora presidente interina, vereadora Cátia Carvalho de Lima, comunicou que está inscrita para usar a tribuna e logo em seguida iniciou o pronunciamento comunicando que deu entrada pela manhã em uma indicação referente aos materiais que foram vinculados nos jornais Bom Dia Brasil e RNTV sobre as obras do DENIT aqui no município de Parnamirim. São obras que vão da entrada da Abel Cabral e Maria Lacerda até o final da BR-101, que conta com o município de Parnamirim. Comentou, assistiu a entrevista do novo superintendente do DENIT, dizendo que no final de julho teria uma previsão do início dessas obras, e agora ela foi pega de surpresa com essa matéria, onde mostrou que são 95 obras atrasadas em todo o Brasil, e isso nos leva a uma preocupação de quando essas obras de grande importância serão iniciadas, e comentou sobre a dificuldade de travecar naquele local. Acrescentou que a indicação de sua autoria é pedido ao superintendente do DENIT que nos informe que realmente está acontecendo em relação a essas obras no município de Parnamirim. Foi concedido uma parte ao vereador Giovanni Rodrigues Júnior, que falou que acha importante que seja realizada outra audiência pública, após a vereadora receber a informação sobre essas obras no município de Parnamirim. A senhora presidente interina, vereadora Cátia Carvalho de Lima, falou que concorda com o vereador Giovanni Rodrigues Júnior e convidou os vereadores para fazer uma visita no superintendente do DENIT, para saber qual a real situação. Foi concedida uma parte ao vereador Gustavo Negócio de Freitas, falou que está triste diante dessa situação, porque está impossível travegar naquele local, ficou surpreso em receber essa notícia. Continuando, falou que em relação a esses anúncios das obras do governo federal aqui do estado do Rio Grande do Norte, concluiu sua parte dizendo que não acredita que essas obras sejam concluídas. A senhora presidente interina, vereadora Cátia Carvalho de Lima, falou que no estado são 12 obras de competência do DENIT que estão paradas, e relembrou a seguinte frase dita na campanha: é um verdadeiro êngodo. Foi concedido uma parte ao vereador Valério Felipe Santiago, comentou que se preocupa porque já foram feitas várias audiências públicas abordando este assunto, mas tudo fica na audiência pública. Depois acrescentou que infelizmente vivemos em um país onde tudo antes das eleições, durante o processo eleitoral e após a eleição, os projetos deixam de ser implementados. Frisou também que já sabia anteriormente que as condições econômicas do país não tinha meios de execução desse projeto. A única solução é torcer para que o governo do PT reverta essa situação, para que possamos ver o município de Parnamirim na execução das obras planejadas, e comentou sobre a situação do Brasil. Foi concedida uma parte ao vereador Francisco Dados Figueiredo, afirmou que o país está nessa situação por mera responsabilidade do partido governante, e todas as propostas do governo são enganosas, mentirosas, e que só propõe acordo arroxo para a classe trabalhadora, que é quem paga as contas de todo o governo, continuando tomando champanhe, comendo caviar e rindo do povo. Isso só acaba. E disse, ainda em sua parte, comentou sobre as questões políticas e a situação econômica do Brasil. A vereadora Cátia Carvalho de Lima disse o vereador Francisco Gildas de Figueiredo que ele esqueceu de falar dos projetos sociais do governo, e agora estão tirando isso do povo, e ficar dizendo que a culpa é do sistema, que tirou o nome de tal pessoa e frisou que concorda com o vereador Francisco Gildas de Figueiredo quanto ao afastamento da presidente Dilma. Encerrou o seu pronunciamento comentando sobre a falta de investimento do governo federal, e com isso o país parou. Explicou que está preocupada com tudo isso, e se o presidente está louca, ela deveria pedir licença para ir e se tratar, e não penalizar aquele cidadão que acreditou, que votou
e que aqueles que não votaram, mas que fizeram parte do país. Nesse momento, o presidente Ricardo Gurgel assumiu a presidência e comentou sobre a questão dos problemas das obras no município de Parnamirim, frisando justamente a falta de planejamento, como também citou que os outros prefeitos dos últimos 16 anos, eles realmente trabalharam muito para o crescimento de Parnamirim, mas eles esqueceram de tomar conta da população e hoje se vê uma população empobrecida, os jovens não têm emprego, porque esqueceram-se dos empregos e das indústrias que tínhamos aqui em Parnamirim. E com isso os jovens estão marginalizados. E comentou sobre o trabalho dos pastores e padres com a população de Parnamirim. O presidente Ricardo Gurgel comentou sobre a preocupação das igrejas com a população, como também reconheceu o trabalho realizado. Os parnamirinenses, questão de ordem, o vereador Valério Felipe Santiago falou de discórdia do presidente Ricardo Gurgel, falando, ele diz, os últimos prefeitos, porque eles cumpriram o seu dever como executivo, mas não pode dar alimentação ao povo. Isso aí é um conjunto empresarial, governante e sociedade como um todo, ou seja, não se podem culpar a administração nesse sentido. O vereador Francisco Gildas Figueiredo disse que discorda do vereador Valério Felipe Santiago e do seu comentário, que eles conhecem qualquer projeto do município de Parnamirim partindo do executivo, que seja de Agnello e que seja de Maurício, que venha incentivar o desenvolvimento do município, ou de qualquer bairro. O vereador Francisco Gildas Figueiredo explicou sobre o desenvolvimento do município de Parnamirim. Nesse momento, houve um debate entre o vereador Francisco Gildas Figueiredo e Antônio Batista Barros e Valério Felipe Santiago, Giovanni Rodrigues Júnior, sobre a criação de um centro de convenção para o município de Parnamirim. Não havendo mais nenhum vereador a ocupar a tribuna, mais nenhuma matéria a deliberar, o senhor presidente Ricardo Gurgel lamentou a falta de planejamento por parte do executivo e deu por encerrada a sessão, convocando outra para o dia seguinte do corrente mês, do horário regimental. E para constar, o Valério Felipe Santiago, segundo o secretário, fiz lavrar a presente ata, que após lida aprovada será assinada pelos membros dessa mesa. Plenário doutor Mário Medeiros, 7 de julho de 2015, Ricardo Iraruri Alencar Gurgel, presidente, Cátia Carvalho de Lima, vice-presidente, Antônio Batista Barros, primeiro presidente, e Valério Felipe, segundo presidente. Lidado, senhor presidente. Ata em discussão. Ata em votação. Aprovado. Ouviremos a leitura do expediente. Projeto de Lei 058 de 2015. Autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir o Centro Municipal de Atendimento ao Idoso e outras providências. O prefeito municipal de Parnamirim, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o município de Parnamirim a instituir o Centro Municipal de Atendimento ao Idoso para atender às necessidades destes. Artigo 2º. O centro atenderá os idosos a partir de 60 anos de idade, com atendimento em horário comercial e, se necessário, nos dois turnos. Artigo 3º. Será destinado o número de vagas para as famílias de baixa renda que não têm como quem deixar os idosos que vivem com eles quando saem para seus trabalhos. Artigo 4º. A Prefeitura poderá firmar convênio com empresas do nosso município, órgãos estaduais e federais, a fim de melhorar a qualidade de atendimento. Artigo 5º. Ficam a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Assistência Social responsável pelo estudo e planejamento do Centro Municipal de Atendimento ao Idoso, bem como pelo deslocamento do idoso, impossibilitado de se locomover de sua residência até o centro e vice-versa. Artigo 6º. O Centro Municipal de Atendimento ao Idoso oferecerá os benefícios dos seguintes serviços: área de assistência médica, clínico geral, nutricionista, gerontologistas, oftalmologista, psicólogos, fisioterapeutas, e na área educacional, professor de educação da área de alfabetização, professor de artesanato, professor de informática, professor de educação física. Na área de assistência social, profissional do serviço social, profissionais da área jurídica e cuidador de idosos. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data das profissões revogadas se em contrário. Gustavo Negócio de Freitas, vereador. Justificativa. O presente projeto visa instituir no âmbito do município de Parnamirim o Centro Municipal de Atendimento ao Idoso, a fim de proporcionar ao idoso e seus familiares bem-estar social e melhor qualidade de vida, uma vez que esses idosos requerem cuidados que muitas vezes seus familiares não podem lhe oferecer. É muito comum nos depararmos com situações em que os idosos precisam ficar sozinhos em casa, muitas vezes sem condições de se locomoverem.
de se alimentarem, de se medicarem e até de se banharem sozinhos, enquanto seus familiares saem para trabalhar ou estudar. Em outros casos, os familiares se veem obrigados a largar seus empregos ou estudos para cuidar dos seus parentes idosos, o que acarreta em prejuízo de renda familiar. Visando auxiliar as famílias que se encontram nessas dificuldades, o Centro Municipal de Parnamirim, o Centro Municipal de Atendimento ao Idoso proporcionará aos idosos um espaço de acolhimento onde eles terão um atendimento especial e aprender outras pessoas para conversar e lhes fazer companhia durante o dia, amenizando assim um pouco da solidão a que, muitas vezes, eles são submetidos. Além disso, o centro contará com assistência às necessidades físicas e sociais dos beneficiários, durante todo o dia ou parte dele, enquanto seus familiares saem para trabalhar ou estudar. A propositura deste projeto encontra embasamento na nossa Constituição Federal de 1988, seu artigo 8º e 230. Artigo 6º diz o seguinte: são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência dos desamparados na forma desta Constituição. Artigo 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Nesse contexto, importa salientar que o projeto de lei, ora apresentado, está assegurado pela Política Nacional do Idoso, Lei Federal número 8.842 de 94, que em seu artigo 10º determina. Artigo 10º. Na complementação da Política Nacional do Idoso, são competência dos órgãos e entidades públicos, primeiro, na área de promoção e assistência social. B. Estimular a criação de incentivos e de alternativas de atendimento ao idoso, como centro de convivência, centro de cuidados diurnos, casa, lares, oficinas abrigadas de trabalho, atendimento e domiciliares a outros. Diante do exposto, conto com o apoio dos pares para a aprovação desse projeto de lei ordinária. Projeto de Lei 59/2015 institui o Dia Municipal do Artesão a ser comemorado no dia 25 do mês de outubro e da outras providências. O prefeito municipal de Parnamirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no calendário oficial do município de Parnamirim o Dia Municipal do Artesão, a ser comemorado no dia 25 de outubro. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Vereador Antônio Batista Barro, que solicita que seja incluído no calendário oficial de eventos da cidade o Dia do Artesão, 25 de outubro. Justificativa. O artesão nem sempre é valorizado. No Brasil, em sua grande maioria, o ofício é dominado pelas mãos femininas. Normalmente, é um ofício passado de geração em geração, de mãe para filho. É o mais antigo ofício conhecido, porém, pouco valorizado e difundido. O artesão que executa manualmente seu ofício é muito valorizado, sendo considerado como um artista. É hoje, com o advento de muitas máquinas e da atualização da tecnologia, o ofício tornou-se raridade entre jovens. Os ofícios tornam-se importantes na esfera econômica também, através das exportações, das feiras que são importantes, etapas para o mercado sempre em mudança e fervilhante. É importante oferecer a jovens e adolescentes em idade produtiva e que não enxergam perspectiva em suas vidas outras formas de se ter meio de subsistência. Dentro do exposto, espero contar com o apoio de meus nobres pares na aprovação desse projeto de lei. Parnamirim, 16 de setembro de 2015, Antônio Batista Barra, vereador. Projeto de Decreto Legislativo 06/2015, concede título de cidadão parnamirense ao senhor Eliezer Ubirajara Marques e da outra providência. O presidente da Câmara Municipal de Parnamirim, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte, em conformidade com o disposto no artigo 39, inciso 6 artigo 16 da Lei Orgânica do Município. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão parnamirense ao senhor Elisiel Uberajara Marques. Artigo 2º. A mesa diretora da Câmara Municipal de Parnamirim incumbe-se-á
das providências necessárias para definições da data, hora, local e cerimônia da referida outorga. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de publicação e revogada as disposições em contrário. Vereador Dr. Mário Medeiros e Carlos Gugel, vereador. Justificativa. Senhores membros da Câmara Municipal de Parnamirim, a presente iniciativa visa conceder o título de cidadão parnamirense ao senhor Elisiel Birajara Marques, natural da cidade de Bento Fernandes, Rio Grande do Norte, é filho de José Marques Sobrinho e Maria Lindava Fernandes. Seu primeiro emprego foi aos 12 anos numa cerâmica. Com 14 anos trabalhou numa padaria. Quando completou 18 anos, foi contratado para a prefeitura para trabalhar apresentando as notícias no serviço de som da cidade. Tempo depois começou a lecionar em algumas escolas da rede pública estadual. Sua história de vida foi sempre de superação, pois logo cedo, ainda adolescente, precisou trabalhar para ajudar as despesas de casa, já que seu pai se separou da família deixando sua mãe e 2 irmãs, além de sua avó, que durante anos educou todos, pois sua mãe precisava trabalhar para sustentar todos. Com 19 anos, decidiu largar tudo e do interior veio morar em Natal, na casa de uma tia, acreditando que podia mudar a vida de sua família, que ficou no interior. Durante 7 anos, trabalhou numa livraria no bairro de Alecrim e, nesse período, juntava dinheiro sonhando em colocar seu próprio negócio para ajudar ainda mais a sua família. No ano 2002, abriu a livraria Câmara Cascudo, na cidade de Parnamirim. Ano após, surgiu a oportunidade de abrir a filial em Natal, onde funciona até hoje. A livraria Câmara Cascudo homenageia o maior folclorista do Brasil, Luiz da Câmara Cascudo, norte rio-grandense, que além das atividades de educação, a livraria desenvolve hoje com acompanhamento às escolas, com palestras para professores e interatividade com alunos. Desenvolve atividade de responsabilidade social, com a colaboração à Casa do Bem e a Associação dos Amigos de Santa Cecília, entre outras instituições. Também a livraria colabora com o esporte amador, através de patrocínios a centros esportivos e time de futebol de bairros. Hoje a livraria emprega 100 funcionários diretos e indiretos. São 4 lojas, sendo 3, 2 em Natal e uma na cidade de Parnamirim, e uma na cidade de João Pessoa. No ramo de papelaria, é a empresa número 1. Prova dessa constatação são os prêmios que já foram conquistados como a empresa mais lembrada do segmento por vários anos seguidos. O Top of Mind, revista Foco, marcas que marcam Extinto Diário de Natal e Top Natal Tribuna do Norte. Empresas e empresários, revistas, inclusive sendo por diversas vezes a livraria que vende mais barato e com maior variedade da pesquisa do Procon Natal, prestando a relevante serviço à nossa cidade com honradez, competência e dedicação. Nada mais justo conceder-lhe o título de cidadão parnamirense como forma de reconhecimento ao seu trabalho. Ricardo Gugel, vereador. Projeto de Decreto Legislativo 07/2015 concede título de cidadã honorária para a senhora Yara Iocu e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Parnamirim faz saber que a Câmara Municipal aprovou e o decreto seguinte em conformidade com o disposto no artigo 39, inciso 6º da Lei Orgânica do Município. Artigo 1º. Fica concedido o título da cidadã honorária parnamirense à senhora Yara Ocúcudo. Artigo 2º. A mesa diretora da Câmara Municipal de Parnamirim incumbe-se-á das providências necessárias para a definição da data, hora, local e cerimônia da referida outorga. Esse decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário. Parnamirim, 18 de setembro de 2015, Rosano Taveira, vereador. Justificativa. Senhores parlamentares, membros da Câmara Municipal de Parnamirim, Estado do Rio Grande do Norte. A presente iniciativa visa conceder o título de cidadã parnamirense à senhora Yara Ocudo. Yara é uma profissional que atua há aproximadamente 30 anos no mercado, exercendo diversas atividades em empresas de médio e grande porte, com sólidos conhecimentos em jornalismo, na elaboração de reportagens, edição de jornais e revistas. Destacamos algumas das atividades e experiências realizadas por Yara. São elas: na empresa Tribuna do Norte, editora do Caderno Natal, onde atuou como repórter, escrevendo reportagens do dia a dia e matérias especiais para o domingo, e também foi responsável pelo comando de 10 repórteres que integram a editora. Câmara Municipal de Parnamirim, RN, editora e repórter do Boletim Mensal, atuando na elaboração do Jornal Mensal da Câmara Municipal.
divulgando reportagens sobre os projetos de lei e as leis aprovadas pelos vereadores. Prefeitura Municipal de Parnamirim, editora e repórter do Jornal da Prefeitura. Atuou como repórter e editora do Jornal da Prefeitura, elaborando reportagens sobre o trabalho desenvolvido por toda a Secretaria da Administração Municipal. Folha Metropolitana, São Paulo, editora do Caderno Policial. Atuou como repórter do Caderno Cidades Cop Desk e, posteriormente, como editora de polícia, e no portal da Guia Comercial www.giraparnamirim.com.br, onde realiza as funções de administradora e alimentadora diária do portal, em conjunto com seu esposo, o senhor Sebastião Pereira Filho. Yara tem formação acadêmica em jornalismo pela Fundação Casper Libero, São Paulo, letras com licenciatura em português e inglês pela Faculdade Santana, São Paulo, e direito pela Faculdade Integrada em Guarulhos, São Paulo. Desta forma, nada mais justo conceder o título de cidadã parnamirense como forma de reconhecimento ao seu trabalho e dedicação. Vereador que propõe. Moção de pesar 023/2015. Senhor presidente, senhores vereadores, Paulo Barbosa da Silva Júnior, vereador com assento nesta Igreja Casa Legislativa, subscrito na forma regimental em vigência, apresenta à mesa diretora moção de pesar à família lutada pelo falecimento do senhor Márcio de Souza Costa. Justificativa. Em nome de todos que fazem essa fidelidade, manifesto aos entes queridos a mais sinceras condolências pela irreparável perda, ensejo ao qual dividimos a dor desse difícil instante e com a mais profunda solidariedade. A sua ausência certamente deixa profunda saudade no seio de sua família. Além disso, pelas amizades que desenvolveu em vida, também deixa uma intensa lacuna entre os seus amigos, constituindo uma irreparável perda ao nosso convívio. Que a fé e a esperança cristã nos restabeleça com a conformidade necessária da conformidade dos nossos dias. A lembrança do senhor Márcio de Souza Costa haverá de se perpetuar entre os que formam a sociedade parnamirense. Seja dado conhecimento ao público, Parnamirim, 21 de setembro de 2015, Paulo Barbosa da Silva. Senhor vereador Paulo Barbosa da Silva Júnior, vereador com assento nesta Igreja Casa Legislativa, subscrito da forma regimental em vigência, apresenta à mesa do diretor moção de pesar da família do... Justificativa. Em nome de todos que fazem essa fidelidade, manifesto aos entes queridos a mais sinceras condolências pela irreparável perda, em seja a qual divino a dor deste difícil instante que é a mais profunda solidariedade. Moção de pesar. Paulo Barbosa da Silva Júnior, vereador com assento nesta Igreja Casa Legislativa, subscrito da forma regimental em vigência, apresenta a mesa de direção sobre a mesa de falecimento do senhor Josias Araújo da Silva. Justificada. Em nome de todos que fazem esta fidelidade, manifesto os entes queridos a mais sinceras condolências da irreparável perda, em seja o qual divino a dor deste difícil instante com a mais profunda solidariedade. Paulo Barbosa da Silva Júnior, vereador. Parecer da comissão. Senhor secretário, por favor. Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação Final. Parecer o projeto de lei ordinária 054/2015. Do relatório. Na sequência do processo legislativo, vem ao exame desta Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final, o projeto de lei ordinária que dispõe sobre a obrigatoriedade de repartições públicas e estabelecimento de comercialização de gênero alimentício, hotéis, bares, restaurantes, cafés, lanchonetes, congêneres do município de Parnamirim, fornece água potável gratuitamente aos seus clientes. De autoria do vereador Rosando Taveira da Cunha, a propositura, ora apreciada para essa comissão executiva, em síntese,
garantir aos munícipes tão bem precioso e tão vital, mesmo quando estes estiverem fora de sua residência. Fundamento do voto. A Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação Final, em fundamento das suas competências previstas no artigo 76, parágrafo 1º do Regimento Interno e Análise Conjunta, considera o presente projeto em condições de prosperar, por se tratar de matéria que não conflita com as normas constitucionais e legais, seja no seu aspecto formal ou material. Nesse sentido, não há dúvida de que a matéria seja de competência do município, se inserido o tema no âmbito do interesse local, nos termos do artigo 11, parágrafo 1º da Lei Orgânica. Nessa linha, vale citar o capítulo do artigo 38 da Lei Orgânica do Município, que diz competir à Câmara dos Vereadores legislar com sanção do prefeito sobre todas as matérias de competência do município, como no caso do projeto de lei em tela. Outro sim, o projeto de lei quanto à iniciativa de competência recorrente, isto é, na matéria, se tratada exclusivamente pelo prefeito, nos termos do artigo 50 da Lei Orgânica do Município, que deve ser interpretada estritamente segundo a melhor doutrina. Da conclusão. Em relação a esse aspecto que cabe às comissões examinadas esse processo de requisitos constitucionais relativos à provisão dessa Câmara Municipal, quando aos seus aspectos de constitucionalidade, judicialidade, regimentalidade, técnica legislativa, razão pela qual, opinando favoravelmente a aprovação do projeto de lei ordinário número 054, que ora submete à pressão dos meus pares. Para 17 de dezembro de 2015, o Gustavo Negócio de Freitas, mesmo relator, concordamos com o parecer, Osano Taveira da Cunha, presidente, Cátia Cavalo de Lima, membro. Parecer da Comissão Permanente de Constitucionalização de Justiça. Na sequência do processo legislativo, vem o exame desta Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final, projeto de lei ordinário que institui o Setembro Cidadão e da outras providências, de autoria do vereador Ricardo Gugel, do fundamento da votação do voto. A Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação Final, com o fundamento das suas competências previstas no artigo 76, item 1º do Regimento Interno, com análise conjunta, considera o presente projeto em condição de prosperar por se tratar de matéria que não conflita com as normas constitucionais. O parecer é favorável com fundamentação na Lei Orgânica do Município de Parnamirim. Por isso o parecer da Comissão de Legislação e Justiça está para leitura. Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação Final. Parecer o projeto de lei 04/2015 do relatório. A fundamentação do voto. A Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação Final, com fundamento nas suas competências previstas no artigo 76, artigo 1º do Regimento Interno e análise conjunta, considera o presente projeto de condições de prosperar por se tratar de matéria que não conflita com as normas constitucionais e legais, seja no aspecto formal e material. Artigo 39. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: conceder título de cidadão honorário e conferir homenagem à pessoa do conhecimento nele tendo declarado atuação complementar sua vida pública particular, proposta aprovada para 2/3 do membro da Câmara. Observa-se, pois, que a presente matéria se insere no campo das competências privativas desta Casa Legislativa, razão pela qual não há nenhuma restrição quanto aos aspectos de iniciativa do projeto. Cátia Cavalo de Lima, relator, Gustavo Negócio, membro, Osano Taveira, presidente. Parecer ao projeto de lei do Decreto Legislativo 05/2015. Parecer da Comissão Permanente de Constituição. Da fundamentação do voto. A Comissão Permanente da Constituição, Legislação e Redação Final, com fundamento nas suas competências previstas no artigo 76, 1º do Regimento Interno, em análise conjunta, considera o presente projeto em condições de prosperar, por se tratar de matéria que não conflita com as normas constitucionais legais, seja de aspecto formal ou material. Em relação a esse aspecto que cabe à comissão examinar, resta observado o requisito de constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, razão pela qual opinamos favoravelmente a aprovação do projeto. Cátia Cavalo de Lima, membro relator, concorda com o parecer Gustavo Negócio, membro, e Rosano Taveira, presidente da comissão. Indicação 2015. Senhor presidente, senhor vereador, Abdênio Salustino da Silva, vereador com assento nesta Casa Legislativa, subscrito na forma regimental e vigente, vem respeitosamente indicar ao chefe do Poder Executivo Municipal, excelentíssimo prefeito Maurício Marcos dos Santos, secretário municipal de Serviços Urbanos, Censul, o aumento de iluminação na rua João Irineu Antônio, no bairro de Bela Parnamirim, em Parnamirim. Essa indicação justificativa. Essa indicação se faz presente devido aos seguintes fatores: a referida rua não possui iluminação suficiente que prejudica a situação das mesmas pela população local do período noturno. A falta de iluminação de rua João Irineu Antônio pode favorecer o aparecimento de mais leve conhecimento de assaltos e roubos. Espero que o atendimento do pleito seja atendido pelo chefe do Poder Executivo. Indicação
558/2015. Senhor presidente, senhor vereador. Giovanni Rodrigues Júnior, vereador com sede nesta igreja, Casa Legislativa, subscrito na forma regimental em vigência, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Parnamirim, Maurício Marcos dos Santos, extensiva à Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, etc., que seja providenciada a adequação dos itinerários das linhas alternativas para que os moradores de Parnamirim tenham acesso à unidade do pronto atendimento UPA, bairro de Boa Esperança. Justificativa. Justifica-se a necessidade de vez que haverá deslocamento da população para o atendimento médico na UPA do bairro de Nova Esperança. Giovanni Rodrigues Júnior, vereador. Indicação 565/2015. Senhor presidente, senhor vereador. Giovanni Rodrigues Júnior, vereador com assento nesta Casa Legislativa, subscrito na forma regimental em vigência, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Parnamirim, Maurício Marcos dos Santos, extensiva às secretarias municipais de Trânsito e Transporte, etc., e Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, SEMU, que seja providenciada a sinalização vertical e horizontal nas ruas Basílio Vasconcelos, Antônia de Lima e Maria Rosa Fernandes, indicando o acesso à unidade de pronto atendimento UPA, bairro de Boa Esperança. Justificativa. Com a inauguração do Nova Esperança, a sinalização acima citada facilitará o acesso ao local, evitando acidentes naquela localidade. Giovanni Rodrigues Júnior, vereador. Indicação 570/2015. Senhor presidente, senhores vereadores, Hernani Guedes, vereador com assento nesta Casa Legislativa, subscrito na forma regimental em vigência, indica ao chefe do Executivo Municipal, excelentíssimo senhor prefeito Maurício Marcos dos Santos, extensivo secretário municipal de saúde, a reiteração correspondente à indicação 494/2014, que este vereador solicita uma nova equipe do PSF para o bairro de Monte Castelo. A solicitação de uma nova equipe do PSF faz necessária devido ao grande aumento da população naquela região devido às novas habitações construídas por meio do programa Minha Casa Minha Vida, aumentando significativamente o número de casas, que são em média 949 habitações. Hernani Guedes, vereador. Indicação 580/2015. Senhores vereadores, senhor presidente, senhores vereadores, Ricardo Gugel, vereador com assento nesta Casa Legislativa, indica ao chefe do Poder Executivo, Maurício Marcos dos Santos, extensiva à Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, etc., que realize com urgência um estudo de análise para tratar sobre a situação do trânsito na interação da Avenida Adeodato José dos Reis com a Avenida Abel Cabral, localizada no bairro de Nova Parnamirim, pois existe denúncia de irregularidades e imprudências com a realização de contramão. Justificativa. Atendendo a solicitação do senhor Tom Medeiros, realizada através da Corredoria da Câmara Municipal de Parnamirim, fala Parnamirim, no qual informa que o referido trecho das ruas encontra em problema sério de trânsito dos motoristas mais espertos, quando novos sinal vão pela contramão, passando a passagem, podendo ocasionar graves acidentes local. Ricardo Gugel, vereador. Indicação 581/2015. Senhor presidente, senhores vereadores, Ricardo Gugel, vereador com assento nesta Igreja Casa Legislativa, de forma regimental em vigência, indica ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Maurício Marcos dos Santos, extensiva Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte, etc., que seja realizada com urgência um estudo análise de transporte público entre bairros no nosso município, com a finalidade de sanar os problemas de falta de linha nos bairros, complementando dos horários e qualidade do transporte oferecido. Indicação 582. Senhores vereadores, Hernani Guedes, vereador com assento nesta Casa Legislativa, subscrito na forma regimental em vigência, indica ao chefe do Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Maurício Marcos dos Santos, extensivo secretário municipal de Obras e Públicas e Saneamento, solicitação de aterro e nivelamento da rua Josafá Sigino Machado, no bairro de Nova Esperança. Por ocasião justificativa, por ocasião da chuva, a cidade da rua encontra-se cheia de buracos, tornando-se intransitável e causando transtorno para os moradores. Redação final 583/2015. Senhor prefeito municipal de Parnamirim, Maurício Marcos dos Santos, através da Secretaria Municipal do município de Educação, a fixação de placas na sala de aulas, a rede municipal de ensino com o número de telefone e do DISC de Direitos Humanos, o DISC 100, a sua funcionalidade. Justificativa. Funcionando há mais de 10 anos, o DISC Direito Humano, DISC 100, Serviço de Recebimento de Denúncia contra a Violação de Direitos Humanos, já recebeu mais de 3 milhões de notificações. O DISC 100, Serviço Nacional de Denúncia, coordenado pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos, informa que, além da exploração sexual, o DISC 100 recebe informações sobre maus tratos, violência contra as crianças e adolescentes, negligência, entre outros crimes.
pela central for ligação em caso de negligência, de violência psicológica e física, de violação sexual. A maior parte das denúncias recebidas pela central do DICEM são contra meninas. Esse número sobe quando as denúncias são de violência sexual. Pois bem, aí é que está o problema. O lado positivo é que, havendo denúncia, há como se fazer mapeamento o mais completo para que juntos a sociedade civil e os governos possam criar estratégias para efetivas redução desta prática indecorosa. Muitos casos poderiam ser evitados pelas próprias vítimas, que na sua maioria é criança, e seus familiares, se tiverem apoio e informação de onde e como proceder em face dessa violência. E o Disque 100 pode ser o primeiro passo para a solução dessa demanda. Quanto mais houver a divulgação desse número, maior será a possibilidade dessas pessoas serem assistidas e cuidadas pelas autoridades competentes. É dever do Estado cuidar dos seus cidadãos e, em especial, de suas crianças. Por tudo isso, indica aos serviços do senhor prefeito Maurício Marques, através da Secretaria de Educação do município, a fixação de placas na sala de aula, conforme nós indicamos. Parnamirim, 18 de setembro de 2015, Antônio Batista Barros. Lido ao expediente, senhor presidente. Convido o vereador Giovanni Júnior para ocupar a tribuna. Ele errou, não? Excelentíssimo presidente da sessão, vereador Antônio Batista, demais vereadores, vereadoras, cidadãos parnamirenses que hoje assistem à sessão. Eu venho hoje aqui a esse plenário prestar contas da viagem que nós realizamos à cidade do Rio de Janeiro, nos dias 9 a 12 de setembro de 2015, para participar do Congresso Internacional Cidade e Transporte e da cúpula dos prefeitos. Gostaria de chamar a atenção de todos, porque talvez eu traga alguns temas aqui que vão despertar algumas discussões e que com certeza nós precisamos estar atenados em nossa cidade, uma cidade que já passa de 240 mil habitantes e que, logicamente, precisa pensar com muito cuidado e com muito carinho a questão de toda a mobilidade que ocorre na cidade de Parnamirim. E aí o congresso ele foi promovido pela Embarque, que é uma empresa que auxilia os governos e implantar soluções de sustentabilidade para o problema de transporte e para a mobilidade nas cidades brasileiras. Essa Embarque hoje ela tem um termo de cooperação técnica com o Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Belém, Macapá, São José dos Campos, Juiz de Fora, Joinville, Rio Grande e também com o Ministério do Meio Ambiente e das cidades. Eu acho que esse dado é importante porque nós estamos em discussão, inclusive nós já travamos essa discussão aqui com relação à questão da necessidade do plano de mobilidade urbana da cidade de Parnamirim. Nós perdemos o prazo efetivo, hoje nós não podemos conseguir recursos, mas vislumbra aí algumas informações importantes que foram dadas durante o Congresso. Então, a programação começou no dia 9 de setembro de 2015, na cúpula do prefeito, tinham vários prefeitos participando, entre eles Ken Livingstone, de Londres, Jaime Lerner, de Curitiba, Mary Jane, de São Fernando, Henrique Pendalosa, de Bogotá, Sam Adams, de Portland, Mário Lacerda, de Belo Horizonte, Eduardo Paes, o prefeito, o anfitrião do Rio de Janeiro. E Eduardo Paes inicia a sua apresentação colocando a importância dos transportes públicos e coletivos e dizendo que o maior legado que as Olimpíadas vão deixar para a cidade do Rio de Janeiro é exatamente a questão do transporte. E quem foi ao Rio de Janeiro, ou quem for ao Rio de Janeiro nesse período agora, vai verificar que a cidade virou um canteiro de obras, onde os projetos de metrô, de BLT, de VLT e de ciclovias estão em pleno funcionamento e em atividade permanente, e na verdade será uma grande transformação que ocorrerá na cidade do Rio de Janeiro. Ele colocava ainda que as cidades na verdade são a peça-chave para um mundo mais resiliente e sustentável, ou seja,
nas cidades, principalmente nas cidades mais próximas às metrópoles, que estarão dando um grande diferencial em relação a essas questões. O ex-prefeito de Londres, Ken Livingstone, ele fez uma verdadeira transformação na cidade de Londres e apresentou lá, né, essa sua experiência. E duas ações foram fundamentais para ele, né, obter sucesso nas suas realizações. A primeira foi ampliar os espaços públicos para os pedestres. E eu estava participando lá do congresso, imaginando, né, as dificuldades que nós temos em Parnamirim de acessibilidade, né, de calçadas que permitam que as pessoas façam uma movimentação tranquila, que as pessoas que têm deficiência possam andar. Inclusive, no início do meu mandato aqui em 2013, eu preparei um projeto de lei com relação à questão da acessibilidade, que eu acho fundamental para a nossa cidade como um todo. Melhorar o serviço de transporte públicos e criar ação de corredores prioritários para os ônibus. E aí eu ficava imaginando a nossa cidade, quando na verdade nós ainda não conseguimos implementar um sistema de transporte de ônibus para atender a necessidade da cidade de Parnamirim, mesmo nós tendo 240 mil habitantes. Além disso, ele foi muito criticado no início da sua gestão em Londres, porque ele implementou uma tarifa para que as pessoas trafegassem na cidade de Londres, fazendo com que hoje 40% das pessoas evitem entrar de carro na cidade de Londres e prefiram o transporte coletivo de qualidade. Foi uma verdadeira mudança que ocorreu na cidade de Londres. Jaime Lerner, que foi prefeito de Curitiba durante 3 mandatos, né, que transformou a cidade efetivamente com relação à questão do transporte, ele colocava que nenhuma cidade pode se afastar dos problemas da sua população, mas todos precisam manter a preocupação com os problemas que afetam a humanidade como um todo. Ou seja, que você tem que tomar determinadas decisões que em alguns momentos possam criar algum problema, como ocorreu com o prefeito de Londres, mas que tem uma perspectiva em relação à questão do futuro. Mary Ortega, de San Fernando, na Filipinas, ela dizia que o projeto dela foi um projeto muito simples, porque a cidade dela era uma cidade pequena, da Filipinas, mas que tinha um grande problema climático e que vivenciou, né, os problemas dos tufões, dos furacões, de tudo isso. E o maior projeto dela foi realocar a vila de pescadores para que eles pudessem ter mais tranquilidade, mas tendo acesso ainda ao porto. E aí ela colocava, né, a importância de realizar isso. O ex-prefeito de Bogotá, Henrique Penalosa, ele teve a grande transformação com relação ao modelo de transporte, principalmente com relação à questão das ciclovias na América Latina. E aí eu me lembrava do vereador Gildásio, que sempre faz essas colocações, a própria vereadora Sheila, né, que fez uma proposição também da questão das ciclovias, da importância, né, do transporte cicloviário, que hoje toma conta, né, não só do mundo, mas também como já começa a se discutir no Brasil. E aí eu recordo Valério Batista, que Parnamirim já foi conhecido como a cidade das bicicletas, né? Onde todo o transporte ocorria através da bicicleta. E o mundo todo hoje, as grandes cidades, as grandes metrópoles, estão discutindo a importância das bicicletas e do transporte feito através de bicicleta. E aí, essa é uma discussão que eu acho que é extremamente importante e que nós, né, quanto vereadores dessa cidade, precisamos travá-la aqui também na cidade de Parnamirim. Isso foi no dia 9, na montagem da cúpula dos prefeitos. No dia 10, a palestra de abertura foi colocar o poder das cidades pelo ex-prefeito de Londres, e ele começava dizendo o seguinte, uma provocação aos prefeitos. Ele diz assim: prefeitos, não esperem os governos. Vocês devem liderar os esforços para conseguir investimentos, para fazer com que as cidades sejam mais modernas e atraentes para os negócios. E ele dizia que quando ele fez aquelas mudanças lá em Londres, a maior preocupação dos investidores é que ninguém queria mais investir em Londres, porque
era uma cidade difícil de trafegar, as pessoas demoravam muito tempo para fazer negócio, os trabalhadores chegavam atrasados, e isso tinha gerado um grande problema para a cidade de Londres. E ele tomou as medidas que, no primeiro momento, ocorreram reações negativas, mas que depois todos perceberam a importância da transformação que ocorreu na cidade de Londres. E aí, os investidores que antes falavam em sair de Londres, retornaram para Londres e voltaram a investir em Londres. E aí, eu me lembro como está hoje, por exemplo, Nova Parnamirim, onde ocorreu inúmeros investimentos naquela área, inúmeros empreendedores fizeram investimento, e hoje boa parte das pessoas que moram em Nova Parnamirim tem dificuldade de sair de casa para o trabalho. E com certeza, se nós não realizarmos um investimento na infraestrutura de mobilidade daquela localidade, a tendência é que o preço dos imóveis comecem a cair, porque as pessoas vão preferir morar em outras localidades. E que quem poderia realizar investimento naquela localidade, deixe de realizar investimentos, o que não é interessante para o nosso município. E aí eu participava do congresso e estava lá, recordando das necessidades que nós temos de realizar investimentos e modificações também na nossa cidade de Parnamirim. Ele diz lá, os políticos não podem ficar adiando essas decisões. É necessário conseguir esses investimentos que são tão importantes para as cidades. Então ele, na verdade, enquanto prefeito, faz uma grande provocação para que as coisas efetivamente ocorram. E dizem, fazer com que as pessoas usem o transporte público é tão importante quanto fazer nossos prédios eficientes em termos de energia. E ele disse uma coisa que para mim foi extremamente interessante. Ele disse assim, quando nós vamos medir o status social do cidadão de Londres, aqueles que chegassem aos 30 anos de idade e não tivessem um carro, eram considerados como fracassados no seu processo produtivo. E o maior desafio dele foi transformar essas pessoas que deixassem de usar os seus carros e utilizassem o transporte coletivo, e deixassem os carros para um momento de lazer. E para isso ele teve que investir pesadamente na melhoria da qualidade do transporte público, para que as pessoas pudessem acreditar nisso. E eu ficava recordando que, na verdade, esse é o nosso sentimento também. Provavelmente, se alguém passar e me vir numa parada lá em Pirangi, de paletó, vindo aqui para a sessão na Câmara, alguém vai passar e dizer assim, puxa vida, o vereador Giovanni, quebrou, Como isso é uma mudança de mentalidade, Ou seja, que dificuldade nós temos. E quando nós viajamos, Taveira, para o Rio, para São Paulo, não ficamos encabulados de pegar o ônibus, de pegar o metrô, de fazer nada disso, que é algo normal e comum nas grandes cidades. Mas nós ainda temos uma cultura que precisamos ter carro, precisamos nos locomover através de carro para realizar as nossas ações, para fazer as coisas. É uma quebra de paradigma, mas extremamente importante, pensando na perspectiva de futuro. Então, ele estava lá fazendo essas discussões e eu estava me imaginando como nós nos mobilizamos, como nós nos movimentamos, como nós nos transportamos. Depois ocorreu uma mesa redonda que tratava da importância de ter uma visão para a cidade. E aí ele dizia o seguinte, como as cidades podem desenvolver um planejamento estratégico para o futuro e deixar às pessoas um legado que transcenda os diferentes mandatos. Ou seja, como nós precisamos montar o planejamento estratégico da cidade, não só pensando no mandato de um prefeito de 4 anos, mas pensando na transformação da cidade como um todo. E aí, uma decisão que possa ultrapassar o mandato dos prefeitos com essa visão de futuro. Ele diz ainda, onde se está, onde se almeja chegar, e o que é necessário para atingir objetivos, são questões que gestores e tomadores de decisão devem ter em mente, quando o assunto é planejar o futuro. Dizia então Andrew Easter, que é presidente da WRI. Ele colocava a importância do planejamento
e da visão e da perspectiva em relação à questão do futuro. Ciro Bederman, ele dizia o seguinte: no caso da nossa cidade de São Paulo, foi essencial ter um prefeito passando a sua visão para os secretários e os demais integrantes da equipe, dividindo suas metas com a população e estabelecendo estratégias. A mudança do carrocentrismo é lenta, e provavelmente ainda vai demorar, mas é preciso persegui-la sempre, o que estamos fazendo. E aí a cidade de São Paulo, que eu tive a oportunidade de estar na semana subsequente, criou no meio da Avenida Paulista uma ciclovia, e no sábado eu já observei uma extraordinária movimentação na Avenida Paulista de bicicletas, e no domingo uma parte da avenida estava fechada para que as pessoas pudessem utilizar a ciclovia naquela localidade. E ele diz assim: essa cultura de planejamento e gestão, característica do setor privado, se integra à administração municipal, pode beneficiar pessoas e cidades, ao estabelecer uma continuidade administrativa capaz de transcender os mandatos. Então, colocando sempre a questão da importância do planejamento e do desenvolvimento das cidades como ferramenta fundamental para pensar no futuro, para se ter uma perspectiva do futuro dos nossos municípios. Em seguida, nós participamos lá de uma mesa redonda que tratava das cidades e a nova economia do clima, que colocava que a emissão de gases para o meio ambiente tem ocorrido de forma substancial exatamente pela questão dos carros. O excesso de carros nas ruas tem provocado um efeito climático extraordinário, e por isso é necessário pensar e repensar como está sendo feito todas essas ações das emissões de gases, né, nas cidades brasileiras, principalmente, como eu já havia dito, nas regiões metropolitanas. E é interessante que o vice-prefeito de Belo Horizonte, ele dizia que um exemplo dos estudos lá está sendo a implementação das lâmpadas de LED na iluminação pública. E aí, Batista, olha o que é que acontecia. Ele faz a sugestão de que o montante que o governo arrecada em IPVA, ele seja revertido para o estímulo ao transporte público e desestimular o transporte privado. O fundador da Victoria Transport Policy Institute, Todd Littman, que é um pesquisador canadense, ele colocava que as cidades, na verdade, devem ser um paraíso. E é através de investimento nas cidades que você tem como objetivo transformá-la num paraíso. E ele dava um exemplo. Quem gosta da sua cidade, quem mora, trabalha perto da cidade, não quer sair daquele lugar. Quem vive numa cidade que para ela é feliz, ali ela encontra o seu paraíso. E ele coloca que as cidades precisavam, então, apontar nessa direção de se transformar num paraíso. Em seguida, nós participamos de uma mesa redonda que se tratava da promoção do desenvolvimento orientado para os transportes sustentáveis, chamada de DOTS, que ele defende que deva existir todo um planejamento para que as cidades se desenvolvam em função do transporte. E aí surgiu uma grande discussão da descentralização ou da centralização dos centros urbanos. E aí eu lembrava como é a cidade de Parnamirim. A cidade de Parnamirim é uma cidade descentralizada. Então você tem Nova Parnamirim, você tem Emaús, Parque Industrial, você tem Monte Castelo, que representa uma outra localidade junto com o Jockey Clube, com Vida Nova. Aí você tem Passagem de Areia, Bela Vista, Nova Esperança com uma característica distinta, tem o centro com a característica, Liberdade Primavera, Cajupiranga, o litoral. E aí a discussão que se travou nessa discussão era que cada uma dessas localidades precisa ter vida própria, precisa ter, portanto, empresas, indústrias para gerar emprego e que as pessoas possam trabalhar naquela localidade. Porque o que ocorre, com esse espalhamento da cidade é que a maioria das pessoas não mora onde trabalham. E aí o que acontece? Ela precisa se deslocar para poder trabalhar. E ao se deslocar, ela acaba provocando todo esse engarrafamento que nós estamos vivenciando hoje
nas cidades e, em particular, também na cidade de Parnamirim. E aí, esse tema do desenvolvimento orientado para o transporte sustentável eu considerei extremamente importante, principalmente porque ele coloca que existem 7 diretrizes. A primeira, transporte coletivo de qualidade. Aí eu deixo a pergunta: como é que nós podemos transformar o nosso transporte coletivo de qualidade? Se nós não temos ainda um plano de mobilidade urbana, se nós não temos sequer uma licitação dos transportes coletivos da cidade. Então essa é a nossa primeira questão. Segundo, mobilidade não motorizada. Então, como fazer para que nós tenhamos mobilidade sem utilizar os motores? Então, essa é uma outra diretriz para o planejamento proposto pelo DOTS. Gestão de demanda de viagem. Informação precisa de quantas viagens estão sendo feitas no município, que deslocamento está sendo feito e como ele está sendo feito. Uso misto do solo, ou seja, que você possa fazer uma ocupação, né, de forma diversificada do solo. Centros atrativos, onde todos possam trabalhar e produzir em função dele, espaços públicos e uma participação social efetiva. Então ele coloca como essa é uma questão fundamental e diz que a urbanização de um país desenvolvido, logicamente, é diferente dos países em desenvolvimento e que, portanto, cada cidade precisa ter um olhar diferente para ela e precisa se planejar em função disso. Um painel que ocorreu em seguida foi a questão do plano de mobilidade urbana, esse plano que nós discutimos aqui, da necessidade de fazer, inclusive, que eu sei que o Poder Executivo já está aí para enviar um processo licitatório para a contratação de uma empresa, para que ocorra o plano de mobilidade urbana, não é? Então, ele coloca que esse é um aspecto chave, ou seja, sem o plano de mobilidade urbana, nós não temos como nos desenvolver. E precisamos saber onde nós pretendemos chegar. E aí, em função disso, surgiram algumas questões importantes, né? Primeiro, é que nesse plano o conceito seja orientado para o transporte sustentável. E que na hora da elaboração do plano de mobilidade, nós façamos a revisão também do plano diretor. Porque se nós temos o plano diretor em vigor no município, ao criar o plano de mobilidade novo, nós precisamos pegar esse plano de mobilidade urbana e integrar ao plano diretor da cidade, no caso da nossa cidade, da cidade de Parnamirim. E que, lógico, que tem que se pensar na cidade como um todo, na habitação, nas obras, nos dados, na elaboração. E aí eu recordava que essa semana foi inaugurada a iluminação dos condomínios do Minha Casa Minha Vida, lá nos engenhos, né? Engenho 1, 2, 3, né? Foi a iluminação pública. E aí, uma das discussões que ocorria lá era exatamente que a necessidade de se fazer este planejamento para que na hora de se construir as habitações, está se pensando na sustentabilidade dessa habitação. Então, nós construímos lá porque era lá onde tínhamos o terreno, mas todas as pessoas que estão lá morando não trabalham naquela localidade. Portanto, todas elas precisam do transporte coletivo para ir para qualquer um outro local para poder realizar a sua ação diária. Aí, por conseguinte, a criança para as escolas, para os centros infantis, para as unidades de saúde, e aí o município tem que fazer todo o investimento lá para realizar este atendimento. E aí ele colocava que nesse plano de mobilidade isso tudo precisa estar sendo discutido. E aí ele falava de um ponto que eu acho que é fundamental. Ele dizia que a maioria das cidades, na verdade, não tem um corpo técnico capacitado para realizar um planejamento. E que quão importante é a capacitação do seu corpo técnico para enfrentar e ter essa nova visão das cidades. E aí ele colocou uma questão importante, Taveira, que é importante que a gente verifique aí no termo de referência. Que ele dizia o seguinte, que a maioria dos termos de referências das licitações para a criação do plano de mobilidade não fazem referência à necessidade da cidade. E aí é fundamental um plano de referência que realmente demonstre a necessidade que a cidade tem. Porque nós observamos muitas vezes que nós contratamos consultorias e as consultorias vêm com planos mais ou menos feitos em outras cidades. Quando, na verdade, nós temos que discutir as especificidades
né, da nossa cidade, porque acaba só o copiou-colou, né? Alguém vai lá, pega uma informação e simplesmente coloca lá como um termo de referência e a gente não tem uma informação precisa daquilo que atende a todos nós, né? Aí ele diz assim, homens, isso foi provocado por Lute, ele diz assim, homens, mulheres, crianças, idosos, vivem e circulam nas cidades. Ao pensar em mobilidade, há que se reconhecer a sabedoria empírica das pessoas, falando sobre capacitação, como podemos trazer a prática ao plano. Aí ele faz esse questionamento. Leon de Portland, ele considera que no seu plano tem 7 aspectos que precisam ser contemplados: segurança, saúde, acesso, transporte, igualdade, clima e economia. Então ele diz que no plano de mobilidade, tudo isso precisa estar lá sendo contemplado. Então, eu considerei extremamente interessante, né, toda a apresentação que foi feita com relação a essa questão dos planos de mobilidade. No dia 11, falou-se da nova economia climática e aí da importância que nós teremos aí 2,5 milhões de pessoas nos centros urbanos e é provável que nós tenhamos a mesma quantidade de carros se nós não fizermos as mudanças e as transformações necessárias. Diz que a cidade de México hoje é um grande exemplo, onde muitos trabalhadores chegam a gastar 40% do salário em transporte. E aí, muitas dessas pessoas chegam a perder 5 anos da sua vida dentro dos carros. E aí eu lembrava quanto nós passamos dentro de um automóvel. E sabe qual é a proposta que foi lançada lá? Que nós aproveitemos melhor o nosso tempo e no lugar de andar no carro dirigindo meia hora, 20 minutos, às vezes no trânsito 40 minutos, que a gente vá de transporte coletivo, porque a gente tem a oportunidade de ler, tem a oportunidade de buscar, se não quiser ler nada, de forma despreocupada, observar o meio ambiente que está, né, em nossa volta. Se não fizer nada disso, podemos estar fazendo outras coisas e não perdendo tempo em estar dentro de um carro preso no trânsito. E quem de nós não já passou aqui meia hora no engarrafamento, que se chateou, que ficou, né, aborrecido por estar participando, né, desse processo. E aí, essa é uma discussão extremamente importante para a gente buscar alternativas para um transporte público de qualidade. E aí, em seguida, teve um painel que trabalhou do desafio do transporte coletivo no contexto metropolitano. E aí eu me lembrava, Sheila, que todos os dias o ônibus da campus é assaltado. Hoje já foi assaltado novamente. Quando não é o ônibus, é a besta da linha 6, que trata lá do nosso litoral. Do tal insegurança que ocorre com relação à questão dos nossos transportes coletivos. Mas eu me lembrava mais do que isso. Olha o que é que ocorre com o transporte coletivo do litoral. Ele sai de Nísia Floresta e pode pegar passageiros até Parnamirim. Depois de Parnamirim, Valério, ele não pode pegar mais nenhum passageiro. Então, o ônibus da empresa Campos, ele vem de Nísia e, ao chegar em Ponta Negra, ele não pode pegar mais nenhum passageiro. E ele vai com todos os passageiros que tinham dentro do ônibus até o Alecrim ou até o centro. Veja como isso é irracional. Poderia ocorrer a integração e o ônibus da empresa Campos ia até Ponta Negra, deixava num terminal e quem chegasse em Ponta Negra podia ir para qualquer lugar. E ele retornaria. Então, no lugar dele passar a cada meia hora, ele podia passar a cada 15 minutos. Ele melhoraria o transporte e, com certeza, teria uma economicidade, porque eu não tenho dúvida que o transporte de Nísia até Ponta Negra, ele gasta menos do que o que ele gasta de Natal ao Alecrim ou ao centro, onde ele tem que parar muito mais vezes, onde tem muito mais sinais, onde ele tem que ter um trânsito muito mais adensado e, portanto, desgasta muito mais o carro e também o tempo de viagem é muito maior.
Aí eu me perguntava, o que é que falta para nós sentarmos na região metropolitana, Taveira, e discutirmos a integração do transporte entre Parnamirim e Natal? Uma vez que Natal não fez a licitação, Parnamirim não fez a licitação e o Estado não tem a licitação. Então, é chegado a hora de nós sentarmos e discutirmos essas questões. Porque essa é uma questão que está sendo discutida no mundo todo. E aqui não é diferente. Apesar das desigualdades que nós sabemos que existem entre as regiões, né, do país. Então, eu acho que essa é uma discussão que ela é fundamental, urgente, e que nós precisamos participar dela de forma efetiva. Mais uma vez se falou da questão do transporte e da segurança do transporte sustentável, e colocava que o número de acidentes e de mortes nos trânsitos é cada vez maior. Na América Latina representa 15,84 por cada 100 mil habitantes, quando a média do mundo é 10 por cada 100 mil. E em Fortaleza, são 25 por cada 100 mil habitantes, o que é algo extraordinário. Portanto, nós precisamos trabalhar a questão da segurança. E aí precisamos ter uma visão maior, e ocorreu um fato que foi estranho para mim, mas que achei interessante, é que no posicionamento da cidade de São Paulo, ele dizia assim: como tratar uma cidade à beira do colapso? São Paulo praticamente não anda, né, nos horários de pique. E a primeira coisa a fazer é rever o desenho urbano, pois a cidade foi moldada para os carros e não para os transportes coletivos. E agora eles decidiram o seguinte, em São Paulo: as vias, 10 vias de grande circulação em São Paulo só podem utilizar a velocidade máxima de 50 km quadrados, 50 km por hora. Portanto, eles têm que necessariamente, né, andar com 50 km em qualquer uma dessas vias que foram lá definidas. Para evitar o quê? Para evitar a questão dos acidentes que têm ocorrido em grande frequência lá. Então, se discutia a questão de como evitar os congestionamentos. Todas as saídas são em relação à questão dos transportes urbanos. E outro painel desenvolvido lá foi a questão da qualidade dos serviços, retenção e atração do cliente. Ou seja, como é que eu vou conseguir atrair o cliente para o transporte público? E como é que eu vou atrair isso? Através da qualidade. Se eu tiver um transporte de qualidade, as pessoas terão que repensar como fazer esse transporte. E aí, surgiu uma informação importante que na quarta-feira, dia 9, o Senado Federal aprovou a proposta de emenda constitucional que coloca o transporte público como direito social, ao lado da saúde e da educação. Então, foi aprovado no Senado, né, o transporte público como direito social, assim como nós sabemos que existe o direito ao transporte e à saúde. E, logicamente, que aí a discussão que ocorria lá era que isso vai abrir um espaço para uma verdadeira revisão de todo o transporte coletivo no Brasil. E Parnamirim não estará diferente, né, dessa questão. Ainda se falou sobre o financiamento e a sustentabilidade das cidades. A maioria das pessoas colocava a dificuldade de fazer um projeto e conseguir viabilizar o projeto. Mas, para Antônio João Sosa, vice-presidente de infraestrutura do Banco de Desenvolvimento da América Latina, ele deu uma informação que para mim foi interessante e surpreendente. Ele disse assim: normalmente os projetos que são desenvolvidos no Brasil são muito bem desenvolvidos, há uma disciplina por parte das cidades, e para a lei brasileira os financiamentos têm que ter garantia soberana sobre o projeto, e isso facilita muito. Examinamos o documento como se fosse oferecer um empréstimo direto. Isso tem facilitado muito os financiamentos por parte desses bancos. Mas aí os municípios pequenos colocaram lá as dificuldades. Por exemplo, no Rio, em São Paulo, o Itaú está financiando bicicletas para que você possa se locomover. Então, em vários pontos, tem várias bicicletas lá disponíveis para o cidadão utilizar. Fortaleza também. Então, você vai lá e consegue, né, se deslocar através da bicicleta, paga uma taxa mínima, tem um horário de transporte, mas eu vi inúmeras pessoas utilizando isso.
Mas aí o prefeito de Pelotas disse que o Banco Itaú só tem interesse em investir nas grandes cidades. Nas cidades pequenas, onde ele não tem o retorno devido, ele não tem conseguido atrair esse tipo de atividade. Mas, de forma geral, o que se discutiu com relação ao financiamento é que, se você tiver um bom projeto, tiver uma equipe capacitada, o dinheiro fluirá e os investimentos serão realizados, né, com certeza. Outro painel era sobre governança e participação social no cenário global, e ele colocava a necessidade da participação social, ou seja, quão é importante que toda a sociedade participe daquilo que está ocorrendo nas cidades e na nossa cidade também. Por isso ele defende a questão da transparência. E por fim, no dia 12, ocorreu uma visitação ao Porto Maravilha, que é um investimento que está sendo feito em revitalização da área portuária no Rio de Janeiro, e que se pretende com isso voltar as pessoas a morarem naquela localidade e trabalharem lá e evitarem o uso do transporte coletivo. Eu trago esse assunto e faço a prestação de contas da nossa viagem, porque eu acho que é fundamental que a gente compartilhe essas informações com todos nós, com todos os vereadores e com a sociedade em geral, e colocar que nós precisamos realmente, né, voltar o nosso olhar para a cidade de Parnamirim, principalmente com relação à questão do transporte e da mobilidade. Vereador Taveira, em seguida o vereador Valério. Senhor presidente, peço permissão de falar aqui vereador Giovanni, é muito interessante esse tema. Queria só fazer umas colocações a respeito. Aqui na América do Sul, a gente tem, em termos de transporte, o pessoal mistura muito trânsito com transporte, né? Totalmente diferente. Bogotá, há mais de 20 anos que é modelo na América do Sul em termos de transporte, né? Na Colômbia. Mas o que eu vejo é justamente política de governo para se resolver esse problema. Senão, vamos lá. Eu acredito que eu passei pela Secretaria de Trânsito e Transporte em 2005 e já existia no código, dando um prazo para que todos os municípios brasileiros começassem com município acima de 100 mil, ia subindo até descer os menores possíveis para que os municípios municipalizassem seu trânsito. Porque quem conhece os problemas é quem justamente mora perto, está ali perto, sabe dos seus problemas. Como nós vereadores somos a ponta de tudo. Mas o que eu vejo no Brasil é a política do governo federal. Depois que do governo Lula até agora, o Brasil entrou numa crise antes de ser rebaixado, nessa política que teve aí recentemente, e foi criado um mecanismo para que as indústrias não quebrassem com a demissão do pessoal. E a proteção de início foi para quem? Para as montadoras. Não foi para a indústria têxtil, não foi para supermercado. Procurou-se, aquela proposta todinha foi para beneficiar justamente as montadoras. E a política do governo federal é justamente isso. Quando tinha a quebra do imposto, né, do IPI e tal, era veículo e máquina de lavar, não era isso? Então o próprio governo federal, que devia entrar, fazer investimento pesado no transporte de massa, ele incentiva o quê? Que todo mundo compre um carro. Quem é que não pode ter um carro hoje no Brasil? Se você tem seu saláriozinho, um salário mínimo, se você tiver ele fixo, for funcionário público que você vai tirar até se aposentar, você compra um carro. Consórciozinho ali, 80 meses, juros zero, tá aí, as montadoras estão vendendo de todo tipo. Então, começa por aí, o próprio governo federal, desde o início do governo Lula, que vem com esse sistema, fazendo com que se relegue o transporte de massa. Não há investimento no transporte coletivo, no transporte de massa, está incluído o trem. A gente vê que no Brasil praticamente não existe sistema férreo no Brasil. Na Europa, por que o camarada anda de terno, né? Na Europa a gente vê normal. Você foi um dia desse, sabe que é assim. Na Argentina, ali bem pertinho
está tudo lá dentro, tudo, porque os transportes são de qualidade. Eu não vou andar de alternativo, não vou andar no ônibus da trampolim, porque não tem condições de você andar. Não oferece condições. Então, faz com que o pessoal fosse ir de carro. A gente encontra carro aqui na BR-101 que ninguém consegue andar, um carro com uma pessoa só. Quando se tivesse o transporte, né, de massa, bem de qualidade, com certeza o pessoal iria. Eu não sei quando é que eu vou ver isso. Não sei, entendeu? Não sei. São Paulo agora reduziu de 50 para o quê? Para reduzir acidentes. Mas foi comprovado nas marginais Pinheiros e Tietê que a velocidade aumentou em 15%, baixando para 50%. Eles fizeram um cálculo para diminuir os acidentes. Só que deram um tiro num e acertaram no outro. A velocidade 50, estão agora colocando quase que todas as ruas com 50. Em Londres é 30 km. Não é nem 50, lá em Londres é 30. A Globo está mostrando nos intervalos do jornal, né, um blocozinho mostrando nas melhores cidades onde tem as bicicletas. Se a gente for agora para Fortaleza, eu estava vendo aquele programa Os Malas e a Lei, que tem lá um programa policial que começa de 5h30 até 7h30, o cara mostrou, se você estava assistindo sexta-feira, quando eu olhei o cara mostrou, foi por isso que eu disse que Fortaleza tem as bicicletas, as ciclovias e as ciclofaixas, que são diferentes uma da outra, né? As ciclovias geralmente eles fazem no meio do canteiro divisor de pista, e já tinha as bicicletas, tudinho bem sinalizada, na orla marítima. Natal está se tentando implantar agora. Agora o que falta também é que os prefeitos coloquem. Falta qualidade, aliás, qualidade não, especialização para quem vai administrar a área de trânsito e transportes, entendeu? É por aí, eu acho que o caminho é esse, coloca pessoas, né, técnicos que não conhecem e tem dificuldade. O CONTRAN agora tem, quem assistiu o jornal hoje, viu o prejuízo monstro do negócio do extintor. Quem se lembra daquela caixinha de mercúrio, né, da minha época de mercúrio, aquele bichinho que dava mertiolate, né, que ardia para danar, hoje não arde mais, os meninos gostam, e está aí. Então você cria uma insegurança jurídica muito grande, né? Adiou não sei quantas vezes, quando foi na hora de implantar, o pessoal das autoescolas do mesmo jeito, o pessoal teve um investimento, Ronaldo teve aqui em Parnamirim, um investimento de 35 milhões com 35 mil reais com aqueles simuladores, e o CONTRAN vai e diz, acaba. Quem comprou está aí encostado. Quando é ontem, diz que vai ativar. Aí fica nesse lenga-lenga, quer dizer, é como o Gildardo sempre diz aqui, o governo perdido, sem planejamento, sem nada, e fica criando aquela insegurança jurídica dentro. Os empresários também não investem no transporte coletivo. Por quê? Desde a época de menino, que eu nasci, que eu não vi uma licitação de transporte aqui no Rio Grande do Norte. Natal dura uma liminar que dura 40 anos. Eu nunca vi isso, uma história do Rio Grande do Norte. Uma liminar em Natal que dura 40 anos, que não foi julgada o mérito da liminar. As empresas de Natal conseguiram 40 anos segurar uma liminar. Então nunca vi aqui no Rio Grande do Norte, né? E para completar, se você falou que eu tive agora com o prefeito de Macaíba, só me lembro de Gildardo ali pelo Bela Vista, com aquele marca ali, né, Gildardo? E por incrível que pareça, eu conversando com o prefeito, com o secretário, o cara disse, não, rapaz, mas aquela região ali não tem voto de Macaíba, não. A primeira colocação foi essa. Ele disse, não é por aí, né? A gente chega, eu que faço parte do Parlamento Comum da Região Metropolitana, a gente vai ter dificuldade de querer unificar a passagem. Como é que eu vou unificar a passagem se eu tenho Iel Marinho a 55 km de Natal? Não é isso? Como é que eu vou fazer agora, se vão botar Goianinha e Areis? Aí eu pergunto, que região metropolitana é essa? Aí o prefeito diz lá, não é porque eu estou botando aqui, porque o deputado prometeu, que eu colocar ali, eu vou pagar a linha interurbana de telefone. Ele só pensa nisso. Ele não pensa na dificuldade que a gente vai ter de fazer Parnamirim, Macaíba, a cidade limite com a capital. A ideia da região metropolitana é essa. E não se jogar municípios a 60 quilômetros, porque a gente vai ter dificuldade de fazer um plano metropolitano de transporte, um plano metropolitano de ciclovias que pode se ter, né? Que a BR, o projeto foi reativado aí e se colocou a ciclovia. Natal Parnamirim está dentro do projeto novo. Não sei se foi Batista ou foi Cátia, que disse que ia até trazer o pessoal do DNI de novo aqui para mostrar o novo projeto que deve vir para essa casa.
com essa crise que está aí, deve ficar agora para 2020 e tantos por aí. Então era só isso, queria só uma excelente a ideia. Quanto mais a gente sonhar, melhor. A gente só torna a realidade se sonhar, né? E por aí, então eu penso por aí também. Taveira, sua experiência no trânsito é fundamental em função disso, mas eu tenho estado um pouco preocupado porque está todo mundo jogando pedra no governo, mas eu gostaria de lembrar que, na verdade, essa política ela foi decidida lá por Juscelino Kubitschek para atrair as indústrias automobilísticas e realizar investimento nas rodovias e não nas ferrovias. E nós, na verdade, nunca fizemos investimento, e governo algum fez investimento depois disso, com relação à questão dos transportes coletivos e com relação à questão de forma mais maciça no país todo. A última vez que a gente viu alguma coisa tem sido nos últimos anos com relação à questão do VLT, que foi discutido no ano passado para cá, e realmente os grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, os grandes investimentos que estão ocorrendo em relação aos metrô, ao BRT, o próprio VLT e a questão das ciclovias. E aí, isso é importante a gente fazer esse reparo, porque a gente tem que ter cuidado, porque a GENI está ficando muito pesada, né? Todo mundo está jogando pedra na GENI, e aí a gente tem que ir devagar, conhecendo efetivamente a nossa história, para a gente poder fazer referência em relação a isso. Com relação à questão da região metropolitana, é verdade, nós precisamos fazer uma discussão muito mais aprofundada. Agora, nós não podemos continuar adiando essas discussões. Eu acho que a minha grande inquietação, logicamente, que eu tenho certeza que vai demorar um certo tempo para que a gente possa ter um plano de mobilidade e uma estrutura que a gente desejaria. Agora, se a gente não tiver realizando os primeiros passos, quando eu vim cobrar aqui a história do Plano Municipal de Mobilidade, naquela época, porque realmente era necessário, necessário. O município precisa ter um plano de mobilidade e nós precisamos participar efetivamente desse plano, porque se não ocorrer isso, a gente não vai poder desenvolver as ações. Antes de passar para Valério, retornando a Taveira, para concluir. É só para concluir. Saiu na tribuna de ontem, a Start foi quem ganhou a licitação do plano de mobilidade. Ela é quem vai fazer o plano de mobilidade de Parnamirim. Está na tribuna de ontem a homologação da licitação da Start foi quem ganhou. Como foi a Start que fez o plano diretor, eu acho que talvez seja mais fácil. Agora, é lógico que eu acho que a gente tem que ter essa discussão de forma abrangente, para que todos nós possamos participar dessa discussão, porque eu acho que é fundamental para todos nós. Passo a palavra, então, ao vereador Valério. Vossa Excelência, a região metropolitana deveria, no nosso entendimento, deveria ter sido Macaíba, São Gonçalo, Extremóis e Parnamirim, Natal. Essa é a região metropolitana. Se a região com 5 municípios, poderia ter feito um plano de mobilidade integrado, porque Parnamirim vai fazer o seu plano. Tudo bem. Agora, tem que também, esse plano, quadro nasce com o de Natal, porque nós temos aqui uma região conurbada, que é Nova Parnamirim. Inclusive, na apreciação da nossa comissão do plano diretor, nós procuramos dar uma mobilidade melhor à Nova Parnamirim, extinguindo a ortogonerosa, lembra-se, não é isso? Mas infelizmente foi vetado. Então eu acho que Vossa Excelência trouxe foi muito importante. Espero, a partir de hoje, que os vereadores que participaram de congresso façam o mesmo relato do que acontece nos congressos. É muito importante, porque se o vereador vai a um congresso, ele vem para a tribuna falar sobre o que foi feito no congresso, o que foi discutido no congresso, serve de subsídio para que nós possamos implementar algumas políticas públicas de acordo com o que foi aprendido nos congressos. É muito importante. Por isso eu acho que nós devemos nos aprofundarmos nesse assunto, porque é de grande importância. Nós estamos num colapso de mobilidade. Hoje está difícil você se deslocar, o deslocamento. Por quê?
Primeiro, isso tem muito a ver com os próximos gestores. Tem que ser visionários, tem que ser pessoas capacitadas técnica, política e administrativamente falando, para que possa vislumbrar o futuro de Parnamirim, incluindo as regiões metropolitanas com esses 5 municípios. Todos os planos que fizeram de mobilidade tem que ser integrado com a região metropolitana. Então foi importante e são assuntos como esse que devem ser discutidos e aprofundadas discussões para que nós tenhamos um futuro melhor para o deslocamento, para a mobilidade, para a circulação, tanto de veículo como de pessoa no nosso município. Era só isso. Sério, passo a palavra ao vereador Antônio Batista. Não, eu ia dar o tempo, Vossa Excelência, encerrar. Então, só para encerrar aqui, já que está sendo solicitado, a FIJAM fez uma publicação do custo de deslocamento das principais áreas urbanas do Brasil, e nós não temos a cidade de Parnamirim, mas temos a cidade de Natal, que nós gostaríamos de informar. O tempo de deslocamento na cidade de Natal, medido pela FIJAM, é de 109 minutos que os trabalhadores gastam de casa ao trabalho. 109 minutos. Acima de 30 minutos, foi considerado que existem mais de 200 mil trabalhadores ou pessoas tendo esse tempo de acima de 30 minutos. E que o custo de deslocamento acima de 30 minutos, no caso de Natal, é de 536 mil reais. Por que a FIJAM fez esse levantamento? Porque ele diz que, se esse é o custo, nós poderíamos ter utilizado esse recurso para fazer o quê? Investimentos na melhoria do transporte. E o argumento é que justifica fazer um investimento. Portanto, nós vamos nos debruçar sobre essas informações para que a gente possa realmente trabalhar em função disso. Aí gostaria também de aproveitar, e vou passar aqui para o líder do governo, um prospectozinho que trata da questão do pacto dos prefeitos com relação à questão do clima, que eu acho que era importante o prefeito de Parnamirim ter recebido inúmeros prêmios, e que seria importante o prefeito também participar dessa mobilização e desse pacto que existe já no Brasil todo e no mundo com relação às ações climáticas. E aí deixo aqui a minha sugestão que o prefeito de Parnamirim faça parte também desse pacto, para reduzir os efeitos climáticos, os efeitos negativos ao clima, como também gostaria de deixar aqui a informação que eu acho que vale a pena. Eu tive em contato com o pessoal da Embarque Brasil, e eles fazem projetos e trabalham na assessoria para municípios acima de 250 mil habitantes, mas como o Parnamirim tem 242 mil, segundo o último levantamento do IBGE, eu já acho que é possível o município de Parnamirim entrar em contato com a Embarque e receber, durante a elaboração do plano de mobilidade urbana, já uma assessoria e um acompanhamento também da Embarque, que, no meu ponto de vista, é uma empresa extremamente séria, pelo menos demonstrou isso no congresso que realizou. Então, o meu objetivo hoje, eu me delonguei, mas era prestar contas da nossa viagem e trazer, eu acho, que um tema que é importante para o nosso município, para a cidade de Parnamirim. Muito obrigado. Vereador Giovanni, por isso que Vossa Excelência teve um tempo aqui que jamais houve nesta casa, porque é um assunto muito importante. E eu até, se Vossa Excelência está à disposição desse relatório, eu gostaria de ter uma cópia desse seu relatório. É importante. Eu quero aqui, rápido, fazer um agradecimento. O PMDB realizou a sua convenção sábado passado. Agradecer os partidos que se fizeram presente. PRB, PDT, PEN, DEM e PSB. Com um discurso do vereador Valério, a mim não surpreendeu, porque Valério, todos nós sabemos o grande tribuno que ele é. Agradecer ao vereador Taveira. Irani, sim, me surpreendeu, Irani.
eu não achava que Irani era o grande orador que é. Você estava inspirado naquele sábado, inclusive. É bom você dar uma olhadinha várias vezes para você dar continuidade na sua oratória e lhe agradecer também pelas suas palavras, pelo seu discurso. Binho esteve presente, falando muito, como sempre fala, mas presente e prestigiando. Ao vereador presidente Ricardo Gugel, agradecer pelo apoio que deu para que esta convenção fosse realizada, mesmo cartorial. Agradecer a Vossa Excelência pelas suas palavras. Ei, vereador, inclusive os arranjos do Vossa Excelência serviu para 2 convenções. Eu soube que a segunda convenção disse, mas o nosso partido não é da elite, não. Eu vou aceitar porque já está aí, não tenho tempo de tirar, mas saiu nas fotos, né? Saiu nas fotos. E dizer aos senhores vereadores... Valério, o Batista, gostaria só de colocar que a minha ausência no sábado foi porque eu tinha chegado de viagem na quinta-feira e como eu tive um problema com a saúde da minha filha, eu tive que dar uma assistência a ela e não pude comparecer. Mas, fiz também questão de entregar em mãos pessoalmente o convite à presidente do PSD, mas por motivo outros ela não pôde comparecer. E o vereador Ricardo Gugel, e esta ação foi única e exclusiva política. As convenções é um ato político. E eu gostei do embate aqui das candidaturas, né? Vendendo o seu peixe também, mas se faz assim, política faz assim. O voto nós devemos ir buscar o voto do adversário, porque o nosso já é nosso. É assim que eu trabalho e que faço, e seguindo uma linha política que todo mundo conhece. Vossa Excelência e os demais sabem que o PMDB é um partido que hoje está numa coligação com apoio à candidatura de Naú Ferreira. Presente o secretário Henrique, Zé Maria, para mim foi uma novidade, Zé Maria não vai a lugar nenhum, e o secretário Naú. E demais só tenho que agradecer, e não tem nenhum vereador para ocupar a tribuna, não tem nada para deliberar, nenhum vereador para ocupar a tribuna, por encerrar a sessão, convocando hoje para o dia 22 no horário regimental.